Deixa eu te falar um pouco aqui sobre propósito. Propósito tem sido um dos assuntos mais comentados ultimamente. Existem muitas postagens, existem muitos vídeos falando sobre propósito e não são poucas as definições. Mas na prática, propósito é exatamente resolver problemas. E na minha humilde opinião, existem muitos propósitos, só que os propósitos também eles têm os seus níveis. E qual é o primeiro nível de propósito que você precisa entender? Existem os propósitos mais simples, como por exemplo pagar a conta, como por exemplo varrer uma casa, como por exemplo cumprir seus deveres para com a sociedade. Todos nós carregamos esses propósitos, tá bom? Mas existem também propósitos para com você mesmo, não apenas para com as coisas e não apenas para com os outros. Você precisa entender que existem propósitos para com você. E se você não resolver, se você não cumprir os seus propósitos para com você, será muito difícil cumprir para com os outros. Mas como é que eu entendo, Leandro, que eu preciso cumprir o meu propósito para comigo? Você é um ser que tem 3 partes. Você é uma tricotomia. Você é corpo, alma e espírito. Você tem que entender que você é um problema e você precisa ser resolvido. E você precisa se resolver. Não são poucas pessoas que ficam falando, Deus vai resolver isso para mim. Deus não vai te resolver. Deus ele vai te dar recursos, Deus vai te dar ferramentas, mas Deus não vai te resolver. Tem muita gente esperando Deus resolver a pessoa. Tem gente até falando assim, não, Deus vai mudar a pessoa. Deus não vai mudar ninguém, não. Deus ele dá recursos, Deus ele dá ferramentas para que uma pessoa venha mudar. Mas a mudança é você que vai promover. Porque senão Deus estaria interferindo no livre-arbítrio do homem. E pensa bem, já pensou se Deus resolvesse mudar todo mundo, gente? Todo mundo ia ser perfeito. A verdade é que essa é uma tarefa nossa, essa é uma responsabilidade nossa, essa é uma responsabilidade sua. Então, em primeiro lugar, nós temos que resolver os problemas do nosso corpo. Durante toda a vida, infelizmente, a maioria de nós reduzimos a nossa vida porque nós não cuidamos do nosso corpo. Nós não cuidamos da nossa saúde. Nós não cuidamos das coisas que... Nós não temos cuidado com as coisas que comemos, com as coisas que vemos, enfim. Nós não temos cuidado com o corpo. Então, existe um propósito para com o corpo. Existe um propósito para com essa parte material. Essa carruagem que Deus fez para que você vivesse as leis da terra. Mas entenda também que você tem um propósito para com a sua alma. E o propósito é resolver problemas. Você precisa resolver os problemas da sua alma. O que tem na alma? Quais são as faculdades dela? Sentimento, intelecto e vontades. Como é que eu resolvo, Leandro? Quando você domina sobre ela, quando você controla ela, quando você é o chefe dela. Deus ele deu a vida para você cuidar, para mim cuidar. E nós precisamos governar, nós precisamos administrar. Muitos de nós temos uma vida sem sentido porque são os sentimentos que nos mandam, são as emoções que nos dirigem, são as emoções e os sentimentos que nos controlam. E por isso a nossa vida fica uma vida sem sentido. Mas também precisamos dominar o nosso intelecto. Muitos de nós temos uma vida sem sentido porque nós não conseguimos governar sobre o nosso intelecto. Não estudamos ou deixamos de estudar ou estudamos coisas que não têm sentido. Muitos de nós também não temos uma vida sem sentido porque não dominamos a nossa vontade. As nossas tomadas de decisão. Infelizmente, a maioria de nós quebra a cara todos os dias porque são as nossas vontades que estão nos dominando. E Deus, ele deu esse propósito para você, para que você venha dominar sobre o seu intelecto, sobre os seus sentimentos e sobre a sua vontade. Agora, existe também a área espiritual. O apóstolo Paulo fala que ele fala lá em Tessalonicenses, né, que o Deus de paz vos santifica em tudo, tanto no vosso corpo, quanto na vossa alma, quanto no vosso espírito. É a tricotomia. Se essas coisas devem ser santificadas, isso significa que também é algo que devamos pedir a Deus e que também é algo sobre a nossa responsabilidade. Porque a santidade, ela tem a santidade de Deus e tem a santidade que ela é buscada. A santidade de Deus é buscada, a santidade pessoal ela é buscada, porque santidade significa separar. Então, se você separa é porque existe uma decisão da sua parte. Então é preciso entender que isso também engloba o Espírito. E o que tem no Espírito? Intuição, comunhão, e ali a nossa consciência, é a parte espiritual, é a parte de Deus dentro do ser humano. Só que nós também podemos tirar da rota aquilo que Deus colocou dentro de nós, esse instrumento de comunicação de Deus, essa parte divina dentro da gente. O homem é um ser espiritual que possui uma alma dentro de um corpo. Essa é a nossa essência, é a parte mais íntima, e se não for bem governada, se não for bem administrada, você também não vai cumprir o seu propósito. Então, trabalhe com a sua comunhão com Deus, trabalhe com a sua intimidade com Deus. E sendo assim, você vai ter intuições divinas, você vai ter revelações divinas, coisas tremendas vão acontecer. E trabalhe, administre a sua consciência, fazendo aquilo que é bom. Sendo assim, você acaba resolvendo a si mesmo. Você acaba resolvendo as tretas de si mesmo e dedique-se a isso. Para se dedicar à vida dos outros, para de ter uma vida sem sentido, querendo toda hora resolver as pessoas. Resolva-se a si mesmo. As pessoas
Isso aqui é cabuloso, isso aqui é cabuloso. Todas as vezes que você tenta mudar uma pessoa, há consequências. Você vai se estressar, você vai ficar chateado, a pessoa também vai ficar chateada. Então pare com esse negócio de tentar resolver os outros. Resolva-se a si mesmo e a partir da resolução de si mesmo, você vai conseguir influenciar, você vai mudar as pessoas pelo seu próprio exemplo. Então entenda isso, resolva-se a si mesmo. Cuida mais de você, cuida mais das suas 3 partes. Sendo assim, você, quando cuida dessas 3 partes, você então começa a subir a escala dos seus processos, dos seus propósitos. Você começa a subir os degraus. E é onde você entende o grande propósito de Deus, que é o propósito do desfruto. A vontade de Deus é que todo homem se salve. Está escrito isso. E o que é a salvação? A salvação é o desfruto. Deus ele quer que todos vão para o céu para desfrutar com Ele, porque Deus não precisa do ser humano, mas Ele ama. E Ele quer que o ser humano desfrute, Ele quer que o ser humano tenha do bom e do melhor. E então é o desfruto o grande propósito de Deus para com o ser humano. E com isso, estabelece o reino do Messias, que porque o homem pecou. E então, uma vez o homem pecando, o Messias teve que vir para salvar a humanidade. Esse é o grande propósito do Messias. Então a gente precisa entender o propósito grande de Deus, o propósito grande de Jesus, que veio salvar a humanidade, e o meio do seu propósito, que é divulgar. Esses são propósitos supremos, que você precisa clarificar na sua vida. E sendo assim, quando o homem ele fica completo em termos de propósito, sendo tudo isso clarificado, entendendo também o propósito da igreja, que é divulgar essa salvação, o homem então ele começa a fazer sentido na terra. E então, ele começa a cumprir melhor seu propósito para com os outros. É onde você tem que entender que você também tem propósito para com os outros. Você tem propósito para com a sua família, você tem propósito com a sua sociedade, você tem propósito com a sua igreja. E o que Deus ele vai fazer com isso aí? Deus ele vai te enviar recursos, Deus ele vai te dar ferramentas, Deus vai te dar condições de ter ferramentas. E ele vai te dar sinais, os seus sentimentos vão te dar sinais daquilo que tem ligação com o seu propósito e das coisas que não têm ligação com os seus propósitos. Deixa eu te falar uma verdade. Psicologia não é propósito, psicologia é ferramenta. Advocacia, ser advogado não é propósito, ser advogado é ferramenta. Empresa não é propósito, empresa é ferramenta. Entenda isso. O propósito é muito acima das ferramentas. Existe um propósito superior dentro de você, que se conecta ao propósito de Deus, ao propósito do Messias, ao propósito da igreja e vai começar a se conectar ao teu. Então quebra tudo nessa terra, vai em frente dentro do seu propósito. E eu tenho certeza que isso te fará cada vez mais feliz. A felicidade do homem não está em se ter dinheiro, em se ter fama. A felicidade do homem está em cumprir o seu propósito, alinhado com os propósitos de Deus. Fica com Deus, eu espero que esse vídeo, esse áudio, tenha feito sentido para a sua vida. Compartilha para alguém aí, tá bom? E que Deus abençoe sua vida.